Feliz sábado a todos, mais um sábado que nós estamos aqui felizes, porque estamos juntos, separados fisicamente, mas completamente unidos através do sangue de Jesus e do amor que nos une. Feliz sábado para vocês que me acompanham aqui. Hoje eu estou aqui com a Priscila, com o pastor André. Sejam bem-vindos a mais um sábado aqui na Igreja do IACS. Eu queria começar a manhã de hoje lendo para vocês Salmo 118, verso 5. Na minha angústia clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu, dando ampla liberdade. O nosso Deus nos ama de tal maneira que Ele sempre, sempre vai fazer por nós o que é o melhor. E eu queria compartilhar com vocês agora, nesse momento, a meditação da mulher da quarta-feira dessa semana. Deus se importa. Kátia Almeida, escritora da meditação da última quarta-feira, na meditação da mulher, ela conta que perto da época da formatura do seu marido, em 2017, ele se formou em teologia na faculdade da Bahia. Ela conta que havia uma necessidade muito grande daquelas famosas roupas de formatura, né? Quem é que não gosta? E eles estavam numa situação financeira tão difícil, mas ela não tinha coragem de se ajoelhar e pedir para Deus, Senhor, eu preciso de vestido novo para mim e para minha filha. E eu não tenho dinheiro para isso. E ela achava que não podia chegar na presença do Senhor e pedir vestidos. Até que um dia, já bem perto da formatura, ela decide se ajoelhar. Uma manhã ela falou, hoje eu vou pedir. E ela se ajoelhou e orou, dizendo, Senhor, manda uma maneira de eu fazer vestido para minha filha. Para mim não precisa. Só para minha filha, para que ela possa ir bonita na formatura do pai. Ela conta na história que poucos minutos depois que ela terminou de orar, o telefone tocou e era a mãe dela dizendo, minha filha, o vestido da sua filhinha, da minha netinha, você fica tranquila que eu vou providenciar. Aí ela agradeceu, louvou a Deus. Só que ela passou o dia pensando, por que que eu pedi só para a menina? Por que que eu não pedi para mim também? Por que que Deus, que é o dono de tudo, não poderia dar para mim? E à noite, ela conta aqui na meditação, que às 9 horas da noite ela se ajoelhou e orou. E falou, Senhor, Tu foi tão bondoso e deu para minha filha, quem sabe dá um vestido para mim também? Ela disse que ela terminou a oração, menos de 20 minutos depois, o telefone tocou e era uma amiga dizendo, vai lá, compra o vestido que você quiser que eu vou dar de presente. Esse é o nosso Deus. Às vezes a gente pensa que Ele vai responder só orações relacionadas a grandes momentos, a grandes vitórias espirituais. É o Deus que quer te dar um vestido novo, um sapato novo, de acordo com a vontade dEle, com a sua necessidade. E essas orações, que eu gosto de dizer, são as orações de flash. Você orou e Deus respondeu, elas estão presentes na nossa vida o tempo todo. Priscila, muito bom tê-la conosco aqui. A gente geralmente... É um prazer. A gente geralmente vê a Priscila lá nos bastidores, dando bronca na gente aqui, né? Na hora do programa, né, maestro Christian? Priscila, uma oração de flash, que Deus respondeu assim, orou e Ele respondeu. Parece até coisa boba, né? Mas eu estava tentando e queria muito fazer a minha carteira de motorista. Só que eu ficava muito nervosa na hora da prova. E eu cheguei e eu falei assim, Senhor, não me deixa ficar esperando, porque é essa espera que me deixa mais nervosa. E quando eu terminei a oração, o examinador chamou. Eu não tive nem tempo, eu estava pegando o fone para ouvir uma música e me tranquilizar, não tive nem tempo. Já guardei tudo e fui a próxima a fazer a prova. E passou, com certeza. Passei. Oh, que bênção. Pastor André, uma oração de flash. No ano de 2012, eu estava comportando em Brasília, e ali eu já tinha passado todo o período já da campanha, já estava nos extras dos extras ali, e eu precisava vender pelo menos ali R$ 2.500 para poder conseguir fechar a minha bolsa. E eu tinha apenas uma visita agendada naquele dia, era uma sexta-feira, era a minha última visita, e na hora que eu cheguei na casa da pessoa, era uma senhora idosa, eu falei, não tem como eu vender isso nessa casa. Eu falei, Senhor, abençoe. Dei a oferta para aquela senhora, e vocês acreditam que eu vendi todo o valor que eu precisava naquela casa para aquela senhora? Deus é bom demais. Deus é bom demais e Ele faz umas coisas assim que, como assim? Completamente doido. Doido, não vamos dizer que Deus é doido, né? Mas que às vezes dá vontade de dizer. Maestro Christian, uma oração que foi respondida na hora, que você teve certeza que Deus
estava se importando com você? Em novembro de 2018, a gente fez o lançamento, o Coral dos Adolescentes fez o lançamento do DVD Casa da Esperança. E era aniversário do IACS. Naquele sábado à tarde, a gente passou a tarde em ensaio. Foi um ensaio complicado, a gente teve bastante problema. E o meu equipamento de guitarra, especificamente, ele estava com algum mau contato em algum lugar. E a tarde toda, o equipamento funcionava e parava de funcionar, constantemente. Eu fucei, eu troquei muitos cabos, eu mexi. Teve gente que me ajudou a soldar cabos novos e fazer funcionar. Então, assim, humanamente, tudo que poderia ser feito foi feito. Ao final daquele ensaio, o meu equipamento estava funcionando. Mas quando chegou a noite, na hora do lançamento, quando eu subi ao palco, peguei minha guitarra e fui testar, ela não estava funcionando. Com o coral entrando no palco, e assim, não tinha mais o que fazer. Ainda bem que eu não fiquei sabendo disso, viu? Ui. Eu fechei o olho e falei, Senhor, tudo que podia ser feito, foi feito. Não tem mais o que fazer. Senhor, abençoa, completa. E no momento que eu abri o volume da guitarra, ela estava funcionando, funcionou durante toda a programação, e a gente sabe que é só por Deus, porque realmente não tinha outra coisa a ser feita naquele momento. Ah, que Deus fantástico, que Deus maravilhoso. Luan, você tem uma oração atendida rapidinho? Rapidinho. A minha oração, ela é bem... Ela não foi respondida exatamente na hora, mas é no dia seguinte, que foi o fato de vir para cá. Tinha alguns dias já que tinha algumas outras instituições interessadas e tudo mais, e eu não sabia exatamente para onde ir. E eu lembro que eu estava numa angústia assim tão grande, eu falei assim, Deus, está na tua mão, não tem o que fazer, está na tua mão. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira de manhã, eu acordei com a mensagem do pastor Tiago, falando que viu meu currículo, e eu não sei como, até hoje, que ele viu meu currículo, exatamente. E à noite, a Preta me mandou mensagem, o pastor Tiago conversou contigo e tudo mais, não sei o quê. Aí eu conversou, daí ela, olha, eu só sei que isso é coisa de Deus, porque não fui eu e não sei o quê. E eu fiquei assim, meu Deus, isso para mim foi a resposta total, assim. Tipo, eu orei na quinta, sexta de manhã me respondeu, sexta de noite estava conversando, já estava a resposta bem esclarecida. Deus se importa com a gente também, viu, Luan? Porque você foi um presente para nós aqui nessa escola. E essa história de currículo, que ninguém sabe como chegou na mão do pastor Tiago, realmente Deus estava cuidando de tudo. Maestro Elmer, chega aqui com a gente. Você também deve ter muitas orações respondidas. Isso comprova que Deus se importa e que nos ama com um amor infinito, não é mesmo? O amor de Jesus, ele é incomparável. Não há descrição para entendermos o amor de Jesus. A mensageira do Senhor comenta que seria bom que parássemos todos os dias um momento e dedicássemos um momento para tentarmos entender um pouquinho mais a respeito do amor de Jesus. Nesse momento é um momento especial, então, de lembrar que Jesus nos ama e Deus nos ama de tal maneira que, embora não entendamos a amplitude desse amor, podemos se encantar e louvar o nome do Senhor por esse amor grandioso, o qual não entendemos, mas precisamos desse amor. O hino é do nosso hinário 123 e você é nosso convidado a cantar agora. Nós vamos cantar esse hino, que ele possa vir ao nosso coração agora, como sendo uma resposta antecipada desse pensamento maravilhoso. Juntos cantemos? O amor de Jesus é tão puro e leal que aclara o meu viver. O amor de Jesus me liberta do mal e envolve meu pobre ser. Também
tirou-me da escuridão. O amor de Jesus é mais vasto que o mar, sustém-me na provação. O amor de Jesus, qual fragrância da flor, inunda meu coração. Sua paz dá-me calma e prazer. Eu sei que é um céu para mim. Diga então: a Cristo Jesus minha vida darei, por seu grande amor sem fim. O amor de Jesus minha vida refez e deu-me de novo a paz. Agora feliz quero sempre seguir a senda que satisfaz, servindo a Jesus meu Senhor, com zelo e com devoção. Cante dizendo: desejo falar e cantar desse amor que luz traz ao coração. Amém. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Muito obrigado, bom Deus, pelo teu cuidado sobre cada um de nós. E queremos, bom Deus, suplicar que o teu Santo Espírito aceite o nosso louvor. Aceite, ó Deus, nesse momento a nossa adoração. E que o Senhor fale conosco e com aqueles que ouvirão a tua voz nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Priscila, muito bom ter você aqui conosco participando da adoração. Eu estava pensando aqui no hino que você vai cantar agora, nós falamos desse Deus que se importa, desse Deus poderoso. E é fantástico a gente parar e pensar que esse Deus que é dono de tudo, um universo que nós não fazemos a menor ideia do tamanho, olha para cá e se preocupa com a gente. Pri, fala um pouquinho desse Deus Adonai para nós nesse momento. Bem antes de existir, no céu o brilho das estrelas, alguém imaginou ter em suas mãos a minha vida. Amou-me assim bem antes de nascer. O mundo, eu sei, sonhou criar pra mim. Adonai, tu és o meu Pai, sim, eu creio. Meu Adonai, em gratidão entrego meu pobre coração, meu tudo. Oh, meu Adonai, com minha insensatez eu rejeitei viver tua vida. Fui fraca e me perdi, mas mesmo assim tua morte salvou-me. Hoje em teu trono estás tão distante, mas sei que em mim para sempre reinarás.
Mais uma vez estamos aqui para falarmos das Escrituras, da Bíblia, esse estudo que a gente está fazendo um pedacinho dele a cada sábado. Eu estou aqui com o Yuri, que trabalha conosco aqui no IACS, na monitoria de alunos, pastor André, que já é o nosso conhecido, pastor André, nosso pastor escolar, e a gente está feliz de ter vocês aqui. Senhores, falando do nosso estudo de hoje, o nosso estudo de hoje tem uma palavra, uma expressão latina, talvez um pouco difícil, né? Sola Escritura. Eu fico imaginando que você aí do outro lado esteja pensando, o que é isso, né? Eu imagino que logo após Jesus ter ascendido ao céu, ter voltado para junto do Pai, a igreja cristã foi se consolidando, foi crescendo, foi se fortalecendo, mas em algum momento nessa trajetória, os princípios meio que foram se perdendo, meio que foram desvirtuando. Vocês concordam com isso? Isso está errado, está certo? Foram se perdendo, né? Pode falar, pastor André. Eu ia falar exatamente isso. Infelizmente, com o passar do tempo, a gente acabou perdendo aquilo que era essencial. Então, em 1517, surge um grande movimento na Europa chamado Reforma Protestante. Nós, adventistas do sétimo dia, somos protestantes. O que foi, né, esse movimento protestante baseado na sola escritura? O que foi isso? O que é sola escritura? O que foi esse movimento? Você pode ajudar a gente, Yuri? Vamos lá. Primeiramente, existiram 5 solas que foram juntos aí nessa história, por causa que a igreja, como ela perdeu alguns princípios, eles começaram a olhar, analisar esses princípios e falar, isso aqui está errado, a gente tem que arrumar. E quais vão ser as coisas que vão nortear a gente? Essa quebra, esse protesto vai ser baseado em quê? Aí eles colocaram 5 solas, que são qual? Sola fide, que é somente pela fé, que é a ideia de que você é salvo somente pela fé, não pelas boas obras. Depois, solos Christus, que é somente Cristo que pode te salvar, não tem intercessão de outra pessoa, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça de Deus, a graça é um presente, nós não temos merecimento nisso. Soli Deo glória, ou seja, glória somente a Deus e mais ninguém, não é a pastor, padre, ninguém, somente a Deus deve ser a glória. E o sola escritura, que é a ideia de somente a escritura, que a escritura é a base, ela é o princípio supremo da fé, toda regra tem que passar por ela. Então, se você vai ler um livro, ele tem a ver com a Bíblia, ele concorda com a Bíblia, ok. Não concorda, desvalorizamos. Doutrina, essa doutrina tem a ver com a Bíblia aprova, ok? Não, desvalorizamos. Então a gente dá valor àquilo que a Bíblia fala e que aquilo é a verdade suprema. O nome até pode ser meio difícil, mas a definição disso é bem simples, né? A Bíblia, a Escritura e ponto final, nada mais do que isso. Pastor André, eu imagino que algumas coisas nessa época que houve a Reforma Protestante eram acrescentadas e outras subtraídas da Bíblia. Eu te pergunto, por que é tão importante não tirar e nem colocar palavras nas Escrituras? O que aconteceria se acrescentássemos ou subtraíssemos verdades? Veja, voltando um pouco na história, a gente percebe que antes da Reforma Protestante acontecia exatamente isso. As pessoas elas não tinham acesso à Bíblia. Então, aquilo que era acrescentado ou subtraído ou tirado da Bíblia, as pessoas não sabiam. As pessoas não conseguiam ter o conhecimento total daquilo que a Bíblia afirmava. E quando a gente não consegue ter o conhecimento do que a Bíblia fala, nós acreditamos em qualquer tipo de doutrina. Então, assim, nós não podemos acrescentar nem tirar nada, até porque, lá em Apocalipse capítulo 22, olha só o que a Bíblia fala. Apocalipse 22, versículo 18 e 19, fala a seguinte coisa. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Ou seja, é pesado para quem acrescenta ou para quem tira, porque nós estamos falando de salvação de pessoas.
Então, a Bíblia é o caminho, a regra de fé e a única que tem que ver com salvação. Quando a gente mexe nisso, a gente está mexendo com o próprio Deus. Ou seja, é um risco que não vale a pena corrermos, Em né? hipótese alguma. Yuri, eu tenho uma pergunta aqui. A gente, há uns 2 sábados atrás, falou um pouquinho sobre isso. Mas hoje essa pergunta ela é um pouquinho mais incisiva. Há quem afirme que o Novo Testamento tem mais autoridade que o Antigo. Afirmam, olha que coisa pesada, que o Antigo Testamento ensina ira, vingança e a salvação com base em obras. Ao passo que o Novo Testamento, lá nós encontramos amor, misericórdia, perdão, graça. Portanto, nessa visão, o Novo Testamento, e especialmente as palavras de Jesus, são colocadas acima das palavras do Antigo Testamento. Explica isso para mim e para quem está lá. Isso não deve ser muito fácil, né? Vamos lá. Para a gente, isso aí, se a gente for no Novo Testamento e a gente vê Jesus, ele falando, ensinando a Bíblia. Qual era a Bíblia que ele tinha quando ele ensinava? Antigo Testamento, certo? Quando a gente vai para Hebreus, por exemplo, a gente vê o exemplo de vários heróis que estão descritos aonde? No Antigo Testamento, que são dados como exemplos de fé, de salvação, da graça de Deus. E uma das histórias mais belas que eu acho mais incrível e que pode responder essa pergunta para a gente, está em Jonas, capítulo 4, os versos 10 e 11, que diz assim: tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Qual é o contexto aqui? Jonas ele estava brigando com Deus, porque ele estava indo pregar uma destruição para um povo, porém o povo se converte e Deus salva esse povo. E daí ele fica revoltado, falando que o povo era para ser destruído, ele não aceita isso. E Deus fala, não, eu tenho misericórdia desse povo, ele se converteu e eu vou salvá-lo. Então a gente vê um Deus misericordioso e o ser humano sendo ruim aqui, o ser humano sendo maldoso e tudo mais. Então se a gente vê ira, vingança, por quê? Porque o ser humano é mau, porque o ser humano instiga essa atitude. Quando a gente vê essa atitude de Deus, é porque ele teve que intervir em algum momento, porque senão ia se perder, ia virar um caos, verdadeiro caos. Então ele tem que intervir em alguma guerra, intervir na destruição de alguma cidade, mas tudo isso ao mesmo tempo com graça, para salvar alguém, para poder trazer a salvação, para poder livrar alguém de alguma coisa. É sempre salvação. Quando tem alguma atitude de Deus de ira, de vingança, a graça está sempre junto. Então, isso fica bem claro na história bíblica. E a gente não pode esquecer de 2 Tessalonicenses 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, assim, a Bíblia ele fala que ela toda, Antigo e Novo Testamento. E eu acho que é por isso, exatamente por isso que a gente está aí passando 13 sábados estudando, porque essas dúvidas, elas existem às vezes no meio de pessoas que, né, já estão há tanto tempo estudando. A gente pode dizer, né, que quando a gente estuda profundamente as Escrituras, essas dúvidas vão sendo todas sanadas, não é mesmo? Pastor André, de que serviria a Bíblia se ela fosse obscura e pouco clara? Poderia, então, ter papel de norma e guia? Se ela fosse obscura e pouco clara, de nada não serviria. Só que a Bíblia, ela interpreta-se a si mesma, por isso que ela é um livro claro. Então, quando a gente parte desse princípio, de que quando nós lemos a Bíblia, e através do contexto que está inserido ali, através dos mesmos assuntos que estão inseridos, nós conseguimos interpretar e chegar à conclusão daquilo que o autor gostaria de falar. Então, a Bíblia ela é um livro que tem uma unidade apenas. Pode falar diversos assuntos, só que fala a mesma coisa sobre cada assunto. E por isso que a Bíblia é um livro claro. Porque uma vez que eu começo a estudar sobre o amor de Deus, essa Bíblia não vai se contradizer. Esse assunto não vai se contradizer. Vai falar que Deus é amor no Novo e no Antigo Testamento. A gente consegue perceber isso. Então, a Bíblia é clara porque ela interpreta-se a si mesma. Então, eu vou fazer uma pergunta agora, a última. Vocês decidam aí quem vai responder. Às vezes, e não é tão incomum assim, a gente vê pessoas nos confrontando e dizendo assim, como que você sabe que a Bíblia não é simplesmente uma coletânea histórica, cheia de mitos, cheia de lendas, cheia de inverdades?
como que vocês responderiam isso? Qual seria o maior argumento que vocês usariam em favor da Bíblia? Eu responderia o seguinte: é fato de que a Bíblia é um livro antigo, isso aí arqueólogos comprovam, cientistas, enfim, e ela tem profecias que se cumprem em tempos certos, se cumprem ainda hoje, e ela é um livro atual, com conselhos atuais, um livro tão antigo, então não teria como ser uma revelação humana, só Deus saberia que isso aconteceria no futuro e tudo mais. Então ela é um livro antigo que ao mesmo tempo tem palavras atuais, então para mim isso é um grande argumento. Eu coloco ainda que a Bíblia, ela é o livro que transforma a vida das pessoas. Porque você não vê alguém que é bêbado, por exemplo, deixar de ser bêbado porque leu uma história. Mas a Bíblia tem o poder de transformar a vida do indivíduo que era bêbado em deixar de ser bêbado. No pai que agredia o filho, a esposa, ele deixa de fazer isso porque a Bíblia tem um poder especial. Então, o maior argumento que eu tenho em favor da Bíblia é a transformação na vida das pessoas. E a gente está cheio de exemplos em nossa igreja, cheio de exemplos aí de que as pessoas elas são transformadas por aquilo que a Bíblia tem para dizer. Ou seja, um livro que emana poder. Que fantástico, né? Sábado que vem, a gente volta com mais detalhes do estudo das Escrituras, como interpretar, como entender. Neste momento, você pode, junto com a sua família, aí na sua casa, exercer mais um ato de adoração, o ato de doar, o ato de ofertar. Deus nos dá essa oportunidade a cada sábado de podermos devolver as bênçãos que Ele tem nos dado através dos dízimos e das ofertas. E você ouve agora uma história que vai fazer você pensar em o quanto Deus abençoou os seus filhos. Provai e vede. História de hoje: uma festa para as primícias. A comunidade de agricultores adventistas que vive na cidade de Mamborê, no oeste do Paraná, chegou nessa região por volta do ano de 1946. Desde então, uma tradição iniciada por estes pioneiros vem sendo mantida: a consagração a Deus de todas as colheitas. Para marcar esse costume sagrado, que vem desde o povo de Israel, quando eles realizavam as festas comemorativas, os agricultores de Mamborê criaram a Festa das Primícias, no primeiro sábado de maio. No início, a ideia era realizar apenas um culto de gratidão entre as famílias, que frequentavam a igreja de Mamborê Sítio com o objetivo de agradecer a Deus pelos bons resultados da colheita anual. A época escolhida para a realização da festa coincidia com a das primeiras colheitas e por isso passou a se chamar Festa das Primícias. Este simbolismo de entrega das primícias está interligado com o conceito da mordomia cristã. É a atitude daquele que aceita Cristo como seu Senhor, anda em seus caminhos e ainda atua como administrador dos assuntos de Deus aqui na terra. Há 17 anos, a festa é realizada na igreja de Mamborê Sítio, quando mais de 3.000 pessoas celebram a consagração a Deus, as suas vidas, seus talentos, seu tempo e seus bens. A programação tem início na sexta-feira, com a realização de um culto na histórica igreja de Mamborê Sítio, apenas para os moradores da região. Além dos agricultores, a pequena igrejinha rural recebe convidados especiais que farão parte da programação na grande festa espiritual que acontece no dia seguinte. Quando lemos esse texto, we learn a very simple principle. No sábado pela manhã, uma multidão vinda de diversos lugares do país já está se movimentando de um lado para o outro, revivendo as grandes campais que aconteciam na época dos pioneiros. A grande tenda montada especialmente para a festa reúne todos os participantes num só espírito de adoração a Deus. O programa desse dia é especialmente pensado para que cada participante se envolva no significado da festa e possa levar para suas casas, igrejas e famílias uma atitude de fidelidade como fiel mordomo de Deus. Diante
O ponto alto da festa acontece quando, de forma simbólica, as famílias se reúnem para levar até o altar do Senhor os primeiros frutos da terra. Cada família separa o que colheu de melhor para representar sua atitude de fidelidade para com Deus e, de forma bem organizada, em profunda reverência, entram pelo meio da tenda, dando à cerimônia um lindo significado a essa celebração espiritual. Nem todos os que assistem esse filme, neste momento, são agricultores, mas todos são chamados a trazer as primícias das bênçãos recebidas através dos dízimos e ofertas. Essa é a maneira de reconhecermos que aquilo que recebemos não é fruto do acaso, e sim da soberana providência de Deus. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Muitas vezes eu e você, no dia a dia, quem sabe quando estamos sozinhos, e nos sentimos sozinhos não só por falta de pessoas ao redor, mas ao lidar com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, com os nossos problemas, nós nos sentimos sozinhos e parece que estamos abandonados nesse mundo. Deus, na sua sapiência e no seu grandioso amor, Deus se revela de muitas maneiras e já temos falado até disso aqui. No momento, quem sabe, que você ache que esteja sozinho, no momento que você ache que trilhar esse mundo, as dificuldades, as lutas todas, será um fardo muito pesado, Deus envia alguém, quem sabe, ao seu lado, para tocar no seu ombro, para dizer assim: filho, eu estou aqui. Você não está sozinho. A minha promessa, aquela promessa da minha palavra, ela vai se cumprir. Porque você não está sozinho. É só lembrar que eu estou com você todos os dias. Quero convidá-lo a cantar agora um lindo louvor que fala exatamente disso. E que você na sua casa agora se sinta sendo erguido ao céu, na proximidade do abraço desse Deus. Eu quero que você cante agora. Diga com certeza: Senhor, Tu estás aqui, eu sinto. Meu Deus, perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor. Minhas angústias Ele consola, em seu amor encontro paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com sua mão Ele me aquece e bem pertinho de mim Ele diz: estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, minha promessa te dou. Exatamente isso que Ele faz. Basta crer, basta ter fé e dizer: meu Deus, perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor. Minhas angústias Ele consola, em seu amor encontro paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece, bem pertinho de mim Ele diz: estou aqui, estou aqui,
Louvado seja o nome do Senhor. Quanta coisa durante essa semana você deve ter passado. Seus pensamentos, suas angústias, tantas coisas. Orar é sim chegar mais próximo do céu. E nós queremos cantar agora. Nós queremos que você cante dizendo assim: Senhor, eis-me aqui, com os meus desejos todos. Só tu vês o que há no meu coração, Senhor. Eu convido a você agora e a sua família a cantarmos juntos. Eis aqui, ó Senhor, os meus desejos todos. Só tu vês o que há em meu interior. Fraco estou e sem vigor, mas creio em teu amor. Com tua paz vem, ó Pai, encher meu coração. Nesses dias que estamos vivendo, com certeza você tem muitos motivos para agradecer a Deus pelas bênçãos, pela proteção, por tudo aquilo que Ele tem provido na sua vida. Mas talvez no início do ano algumas situações dificultosas vieram na sua vida, na sua casa, e você se lembrou de algumas promessas, como Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E você acreditou que Deus agiria poderosamente na sua vida. Mas sem que você esperasse, as coisas mudaram, o mundo mudou. E parece que esse socorro bem presente já não está assim tão perto. E o inimigo tenta você e a mim acreditarmos que Deus se esqueceu, que Ele não está aqui para escutar a sua voz, a sua prece. Mas a Bíblia, através do profeta Isaías, nos dá uma resposta muito clara de que Deus está aqui e Ele continua atento ao seu pedido e às suas orações. Isaías, no capítulo 59, verso 1, tem uma promessa muito forte para você que talvez esteja se sentindo desacreditado pelas situações difíceis que estamos vivendo. Ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo ou tapado, para que não possa ouvir. Com essa promessa, eu convido você a nos ajoelharmos para falar ao nosso Deus, que está com o ouvido aberto para nos escutar. Santo e poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida, obrigado por este sábado, pelos momentos que temos passado em Tua companhia. Obrigado pelas promessas que nos dão consolo, nos fortalecem e nos dão uma possibilidade de olharmos para o futuro e confiarmos no Teu poder. Muitas vezes o inimigo nos leva a desacreditarmos nessas promessas, mas que nós possamos ter a certeza de que o Senhor está ao nosso lado, com a mão estendida, não para nos oferecer talvez coisas deste mundo das quais não precisamos, mas principalmente para nos salvar. Portanto, Senhor, além da gratidão do nosso coração, trazemos aqui os nossos anseios. Trazemos aqui aquelas coisas que talvez tenham nos deixado tristes, abatidos e sem esperança neste mundo, mas que nós possamos ter a certeza da Tua salvação. E essa seja a motivação para levantarmos a nossa cabeça e continuarmos firmes até que o Senhor volte. Continue conosco, continue nos dando a certeza da Tua presença em nossa vida. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. No começo desse culto hoje, nós falamos sobre um Deus que se importa. Luiz, você falou aqui no momento da reflexão para oração, que às vezes a gente pensa que Ele não se importa, que Ele se esqueceu. E eu acho que nenhuma história na Bíblia me deixa mais espantada do que a história de Jó. Jó tinha tudo para dizer assim: Deus não se importa.
Deus se esqueceu. Foi assim, Pri? Pode falar um pouquinho disso para a gente? Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória. Queremos, nesse momento, cumprimentar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E agradecer a todos vocês que, nesse momento, estão conectados com as nossas redes sociais. E quero aproveitar esse momento inicial e agradecer aqui, agradecer a Deus, porque durante esse mês, a membresia da Igreja do IACS novamente se movimentou
e atenderam diversas famílias através das doações de alimentos. Nós também queremos agradecer ao Ministério da Saúde da Igreja do IACS e os voluntários que estão confeccionando 650 máscaras para que elas possam ser doadas aí para os idosos. E queremos também agradecer a sua fidelidade, tanto nos dízimos e nas ofertas. E nós continuaremos neste mês de maio com a nossa igreja aberta, ou seja, os nossos irmãos ali da equipe da tesouraria, recebendo aqui as doações financeiras. E além disso, com relação aos nossos cultos, nós continuaremos transmitindo os nossos cultos no sábado, às 9h45, e o nosso culto da quarta-feira, às 20 horas. Por isso, você tem oportunidade de nos acompanhar diante das nossas redes sociais. Nesse momento, eu quero convidar você para que possamos ter uma palavra de oração. Querido Pai que estás nos céus, nós queremos agradecer, Senhor, por esta oportunidade, por esse momento que nós estamos tendo de louvar o nome do Senhor. Que Deus nos conduza através da palavra do Senhor, para que ela possa alimentar a nossa vida e responder também aos nossos anseios. Nós rogamos isto porque cremos e confiamos em Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidar você nesse momento para que você possa pegar a sua Bíblia, ir até o livro de Gênesis e abrir a sua Bíblia no capítulo 37. Essa é uma história muito conhecida, mas é uma história que Deus vai utilizar para transformar a minha vida e a sua vida nessa manhã. Não há família perfeita. Toda família tem os seus próprios pecados, tem as suas virtudes, tem as suas marcas negativas, e todas as famílias, elas precisam, em algum momento, ser redimidas. Nós precisamos dar um basta na cultura que se formam em algumas famílias. Eu poderia, nesse momento, trazer à memória de vocês algumas famílias e algumas histórias, por exemplo, famílias onde o comportamento e a postura relacionado ao sexo é muito frouxa, é muito frágil. Papéis frios, papéis indiferentes, e muitas famílias não sabem tratar desse assunto de maneira eficaz. E isso se transforma em uma cultura dentro de casa, onde o pai e a mãe vão reproduzindo um comportamento errado, e isso vai passando para os filhos de geração para geração. Nós também temos, por exemplo, famílias que elas têm aquele espírito de diminuição, aquele pensamento estreito, onde o pai é avarento, ou quem sabe os pais são avarentos, ou o pai ou a mãe, e a família toda vive dentro dessa cultura estreita de diminuição. Isso passa de pai para filho, ou adotamos comportamentos que se transformam numa reação oposta a essa postura. Nós temos também, por exemplo, famílias que são criadas e geradas dentro de uma violência. Quando eles não se batem ou não brigam entre si fisicamente, pelo menos se xingam até a terceira e quarta geração. E eu poderia, nessa manhã, continuar reproduzindo, quem sabe, algumas deformidades que aparecem na família, tanto do Brasil como dos Estados Unidos e em qualquer país do mundo. E essas marcas familiares e essas histórias, elas precisam ser quebradas e elas precisam ser alteradas em nome de Jesus Cristo e através do sangue de Jesus Cristo. E por isso, quando nós olhamos, por exemplo, para algumas famílias que nós temos na Bíblia, a família dos pioneiros, dos patriarcas, quando nós olhamos para Abraão, foram homens de fé, homens que caminharam com Deus,
Mas quando nós olhamos para a família desses patriarcas, nós percebemos muitas dificuldades. E eu quero relacionar pelo menos algumas dessas dificuldades, não todas. Por exemplo, eu vejo que a mentira, ela estava presente na história dos patriarcas. Por exemplo, Abraão e Sara mentem com relação ao estado civil, ou a posição de Sara, que era esposa de Abraão. E ele conta essa história uma vez, ele conta uma segunda vez, e ele repete essa história também para Abimeleque. E quando nós olhamos, por exemplo, na continuação da história, nós percebemos que Isaac e Rebeca depois reproduzem a mesma mentira para Abimeleque, dizendo que eles não eram casados. Nós temos, por exemplo, os filhos de Jacó, ou eu poderia resgatar ainda antes, eu poderia dizer que Rebeca e Jacó, eles elaboram um plano e ela, juntamente com Jacó, mente para Isaac e enganam o pai, uma mentira. Os filhos de Jacó são obrigados a viver 20 anos com a mentira de que José estava morto. Você já pensou numa história como essa? E isso se transformou em uma cultura dentro da família dos patriarcas. Ou seja, Abraão mente, Rebeca mente, Jacó também ali tem os seus filhos que mentem, e durante 20 anos eles se comportam e agem dentro de uma mentira. Mas também dentro da família dos patriarcas nós temos algo que a gente se identifica assim claramente na relação de proximidade entre o pai e a mãe, uma certa preferência, mais ou menos assim, papai gosta desse e mamãe gosta daquele. E eles têm dificuldade em administrar sentimentos. E isso nós presenciamos, por exemplo, Abraão prefere Isaac, Isaac prefere Esaú, já Rebeca prefere Jacó, e Jacó tem aí uma quantidade imensa de filhos, mas existe aquele que é especial, que recebe uma túnica, que é um filho que eu poderia dizer assim, online, 24 horas, tendo acesso ao pai, algo que não era tão comum naquela cultura, né? Essa liberdade do filho estar 24 horas e ter essa proximidade com o pai, principalmente numa família grande. Mas, diante disso que eu estou apresentando para vocês, eu vejo que a família dos patriarcas, apesar de serem homens de Deus, eles tinham muitas dificuldades com relação à construção da família. E erros aconteceram na elaboração e na construção do caráter dessas famílias. E é por isso que eu convido você, nesse momento, para abrir a palavra de Deus. Porque no livro de Gênesis, no capítulo 37 e no versículo 2, eu tenho o seguinte relato. Esta é a história de Jacó. 2 pontos. E a Bíblia diz assim: tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Todos nós conhecemos muito bem a história de José, ou pelo menos parte dessa história. Sabemos que o texto aqui ele começa assim: esta é a história de Jacó. Mas em lugar de contar a história de Jacó, que Jacó ele tinha um irmão, que Jacó ele trapaceou, que Jacó ele fugiu, que Jacó ele teve essa esposa e trabalhou tantos anos, o texto aqui, nesse momento, ele começa dizendo assim: esta é a história de Jacó. Mas em lugar de contar a história de Jacó, começa a narrar a história de José. E aí você, então, percebe assim que algo aqui novo está acontecendo. E não é por acaso. José é o melhor, é a síntese da família de Jacó. Se não fosse José, se José não existisse da maneira como existiu, a família de Jacó
deixaria de existir. Eles morreriam de fome. José, então, ele aparece nesse momento, nessa história, como redentor da sua família. E é por isso que José é representado na Bíblia também com o papel de Jesus Cristo, que é o nosso redentor. José é o redentor da família. Ele é o melhor da família. Ele não reproduz aqui os mesmos erros, as mesmas falhas, as mesmas idiosincrasias que foram reproduzidas pelos seus antecessores, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus avós. Ele rompe com essa cultura, com essa tradição, e ele é uma nova resposta de Deus para aquela família. E esse é o convite que Deus está fazendo para nós nessa manhã, para que eu e você sejamos o redentor da nossa família, que nós possamos trazer uma nova marca para o nosso lar, para que nós possamos reestruturar a nossa família de acordo com a vontade de Deus, quebrando, quem sabe, conceitos, tradições, culturas e heranças familiares, pelo poder de Jesus Cristo e pela obra regeneradora do Espírito Santo. Esse é o convite de Deus para nós. Alguns anos atrás, eu estava sentado em uma igreja e estava ouvindo um sermão de um diretor interno, onde eu trabalhei como pastor. E esse diretor interno, ele mencionou assim: existe 4 tipos de pessoas. Existe aquele tipo de pessoas que tem tudo para dar certo e dão certo. E ele mencionou assim: existe um segundo grupo de pessoas. São aquelas pessoas que têm tudo para dar certo e dão errado. E ele disse: existe um terceiro grupo de pessoas, que são aqueles que têm tudo para dar errado e dão errado. E existe um quarto tipo de pessoas, que têm tudo para dar errado, mas dão certo. Sabe, quando eu olho para a vida de José, ele tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Ele cresceu sendo bajulado pelo pai e odiado pelos irmãos. Ele foi vendido como escravo. Ele foi parar na prisão no momento em que ele estava sendo fiel a Deus e fazendo o melhor trabalho dele na casa de Potifar. E dentro da prisão, enquanto José estava ali, ele auxiliou os colegas que estavam ali interpretando o sonho, na tentativa, quem sabe, na promessa que ele recebeu de que seria lembrado, e ele foi esquecido. Quando nós olhamos para a vida de José, até esse ponto, você diz assim: essa vida é uma tragédia, só problemas, só dificuldades. José tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Ele cresceu num ambiente hostil. Ele teve relações familiares que eram complicadas, bajulação e ódio. 2 coisas que estragam o caráter de uma pessoa. Mas, mesmo tendo toda essa estrutura contrária, José é positivo. Às vezes, nós crescemos dentro de um lar onde nós temos tudo para dar certo. E nós damos certo. E muitas vezes nós crescemos num ambiente onde nós temos tudo para dar certo. Todos os fatores, todo o apoio, toda a estrutura, e damos errado. E às vezes nós crescemos em um lar onde existe toda uma estrutura, combinação de fatos, favores, tudo que nada nos favorece. E mesmo assim, nós damos certo. Sabe, queridos, José, ele tem um caráter diferente, um caráter puro, um caráter que ele permitiu ser reproduzido através do Espírito Santo. E quando eu olho para José, eu não vejo José como um fofoqueiro, como alguns representam. José, ao fazer uma leitura apressada da Bíblia, dizendo que ele trazia más notícias dos seus irmãos.
José delicadamente falava aos seus irmãos. José, mesmo diante daquela estrutura privilegiada pelo pai, José, ele age de maneira positiva e constrói de maneira elevada um novo padrão. Por isso a história de José, ela me impressiona. E ela é uma síntese da história dos patriarcas. É o melhor da história dos patriarcas. Porque José redime a sua família. Mas eu tenho algumas marcas que eu quero nessa manhã mencionar para vocês. Vejam só. Quando nós olhamos a vida de José, José, ele não tem limites moral, espiritual, e eu poderia dizer até profissional, relacionado aos seus pais. José, ele não tem limites, os seus pais não servem como parede, não servem como teto, como algo limitador da sua vida. Muitas vezes nós escutamos como pastor a seguinte declaração assim, ó: olha, pastor, pessoa espiritual igual a minha avó pode ter igual, mas não melhor. São histórias maravilhosas e às vezes nós colocamos um limite espiritual como referência à nossa família. José, ele não tem como referência pai e mãe e irmãos. Ele é desimpressionado com isso. Ele rompe esses limites e diz assim: eu estou aqui para ser algo e produto e revelação de Deus e guiado por Deus. Por isso, nessa manhã de sábado, não tenha limites morais, espirituais, baseado, quem sabe, na relação de família que nós temos. Eu acho que Deus pode fazer muito através de cada um de nós, e quem sabe muito mais do que fez com o meu pai, com a minha mãe e com os meus avós. Apesar de todo o respeito e consideração que eu tenho que ter na história com eles. Mas José também, ele me diz claramente a sua história, que José, ele não tinha limites circunstanciais, como referência à sua família. Ou seja, aquilo que acontecia ao redor de José não servem como circunstâncias que limitam o seu comportamento. Sabe, José é aquele garoto que está dentro de casa, sendo odiado pelos irmãos, bajulado pelo pai, e ele sonha. E o sonho dele é de grandeza. O sonho dele é um sonho que Deus colocou no coração dele. Um sonho profético, ele é guiado por essa profecia, e a profecia jamais se apaga do coração de José, porque ele crê que ele pode, em nome de Jesus Cristo, de Deus, exercer uma função especial como povo de Deus. Ele não olhava para as circunstâncias e dizia assim: olha, eu sou um coitado, porque quando ele rasgaram a sua túnica, ele não perdeu a sua realeza. Ele foi parar na prisão, mas ele não se transforma em um malandro. Ele é esquecido, é ignorado, não é lembrado pelos companheiros de prisão, mas mesmo assim ele continua positivo. Sabe, José é alguém que não tem referências nas circunstâncias, não é um coitado, ele não se faz vítima dentro de uma sociedade. Queridos, Deus está convidando cada um de nós, mesmo diante de uma crise como nós estamos vivendo, para escrevermos uma nova história. Para olharmos para essa circunstância, para essas dificuldades, e não impormos limite. Quem sabe rogarmos a Deus: Senhor, nos use como teu instrumento, transforme a nossa vida. Sabe, queridos, mas existe muita coisa na história de José que nós poderíamos relatar. Mas eu tenho mais 2 tópicos que eu quero relatar com vocês. E um deles é que pode as bênçãos de Deus até demorar, mas as bênçãos de Deus, elas chegam. Às vezes você está sendo fiel a Deus, e às vezes você questiona: Senhor, eu estou sendo fiel a Deus, mas eu passo por provações, são dificuldades uma atrás da outra.
Talvez você esteja sendo fiel a Deus e pergunte assim: Senhor, quando o Senhor vai responder a minha súplica, atender o meu pedido? E eu vou dizer uma coisa para você. Ao olhar para a vida de José, você pode ter a certeza que as bênçãos de Deus pode até demorar aos seus olhos, mas elas vão chegar no momento certo, na sua vida, para que você possa reproduzir e entender as bênçãos de Deus. Mas quando eu olho para a história de José, eu vejo também um homem que agora está diante dos seus irmãos. Um homem que tem ali um conjunto de irmãos que foram espertos, que o venderam, que gritaram, que negociaram. Todos eles tiveram uma participação ativa, ou quem sabe por omissão, mas todos eles tiveram uma participação na venda de José. José foi parar no Egito. E agora, diante dos seus irmãos, José ele tem a oportunidade de repente, vingar-se de cada um deles. De poder, quem sabe, pagar o mal com o mal. Mas o que José fez? Imagine assim, sabe aquele baú ou uma caixa onde nós guardamos fotos dos nossos familiares, onde nós guardamos, quem sabe, a certidão de nascimento. E esse baú representa a nossa história, a história da nossa família. E quando nós pegamos aqueles álbuns antigos, talvez fotos ainda preto e branco, e nós lembramos de cada familiar, quanta história de mágoa, de ressentimento, quanta coisa José poderia naquele momento ter revivido. Mas José ele pega esse baú de sentimentos amargos e ele dá um pontapé. E ele perdoa os seus irmãos. Ele abraça os seus irmãos. E ele declara, dizendo: Deus me colocou aqui. Apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a dor, que o isolamento, a separação de casa me causou, mas tudo isso que foi construído para a glória de Deus e para a salvação de vocês e salvação do povo de Israel. José se vê como um instrumento nas mãos de Deus. Sabe, não é fácil a gente perdoar. Quando a gente olha para alguém que tem uma dívida impagável, e geralmente as pessoas chegam para nós e dizem: pastor, você não sabe o que aquele fulano fez. A história, se a dívida é impagável, é justamente nesse momento que nós precisamos ofertar o perdão. Nós estamos vivendo diante de uma história muito diferente, de incerteza, não só no aspecto financeiro, o que vai acontecer com a economia do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo, nós não sabemos. Mas nós também não sabemos quem é que vai ser, quem sabe, vítima desse vírus. E nesse momento, queridos, nós precisamos reviver, quem sabe, uma nova história. E perdoar coisas que nos magoaram, que nos machucaram. Quem sabe pegar o telefone e ligar para um familiar, ligar para um pai. Quantas histórias nos machucaram tanto. E nesse momento nós precisamos exercer uma coisa chamada perdão. Perdão. Eu quero compartilhar com vocês uma história. No final da década de 90, eu tive a oportunidade de fazer alguns semestres na área de pedagogia. E no primeiro semestre em que eu estava fazendo esse curso, com toda a turma ali nova, desconhecida, um professor de sociologia, ele fez uma dinâmica. Pediu para que todos os alunos se apresentassem, contassem a sua história, uma autobiografia, e ao mesmo tempo declarasse o porquê e a justificativa de fazer aquele curso. E eu lembro que muitas histórias foram impressionantes, porque a maioria das pessoas que faziam, pelo menos naquela época, o curso de pedagogia, eram mulheres. E eu estava ali como homem, como pastor, e
ouvindo aqueles relatos, e aquilo me chamou muita atenção, porque eram muitas histórias chocantes, histórias tristes, de abuso, de violência, pessoas que tinham sofrido muito na vida, pessoas que estavam ali numa tentativa de conseguir uma graduação para poder permanecer ou melhorar o salário. Mas eu lembro da história de uma moça, uma garota que ela era assim, chamava muita atenção porque ela era muito comunicativa, muito expansiva, falava alto e participava de todos os assuntos. E essa moça também contou a sua história. E a sua história chamou minha atenção, porque ela começou a narrar dizendo o seguinte, que aos 9 anos de idade, ela descobriu que o pai e a mãe não estavam vivendo muito bem, e o pai estava trocando a sua mãe por uma mulher bem mais jovem, que tinha metade da idade da sua mãe. E depois de muitas brigas, o pai finalmente saiu de casa. E o pai então retornava e abraçava aquela garotinha, né, somente ali em algumas datas especiais. E ela dizia isso, dizendo que o pai presenteava no aniversário, no final do ano, mas à medida que aquela dor foi se tornando cada vez mais profunda, aquela garota passou a ter dificuldades na escola. E no seu relato, ela disse que ela chegou a perder o ano escolar. E quando o pai então ficou sabendo dessa informação, o pai estava com um presente pronto do Natal para entregar. Mas diante desse fato, o pai ficou irado. E o pai começou a falar muito. E no momento ali das emoções quentes, o pai soltou uma frase e disse assim: filha, eu sei que você se parece muito com a sua mãe. E eu sei que você perdeu o ano. E isso mostra para mim que você é tão burra quanto a tua mãe. Sabe, o pai continuou insistindo nessa mesma ideia. E aquela garota passou a ter dificuldades realmente na escola. E ela chegou a declarar que ela perdeu não só aquele ano, mas os anos seguintes foram anos difíceis para ela. E todas as vezes que o pai aparecia no final do ano, ele olhava para ela com um olhar de reprovação. E a comparação com aquela fala relacionada à mãe sempre estava na mente daquela garota. Agora, ela não era mais uma garota pequena. Ela era uma jovem, uma mulher formada. E ela trabalhava em uma escola particular. E ela era uma das gestoras dessa escola particular. E ela disse assim: eu gostaria muito de fazer a faculdade de Direito. E eu prestei vestibular para Direito. E eu também prestei vestibular para Pedagogia. E na década de 90, mesmo numa faculdade particular, era difícil você conseguir aprovação e conseguir o seu ingresso. E aquela moça, ela disse assim: eu não fui aprovada para a faculdade de Direito, mas eu estou fazendo a faculdade de Pedagogia, porque eu trabalho numa escola. E eu quero mostrar para o meu pai, para provar para ele, que eu sou alguém que tem capacidade. E aquela moça chorava muito. E ela, de repente, voltou ali para sua cadeira, sentou-se, e de repente ela levantou novamente. E ela retirou da sua bolsa uma caixa de remédio com uma tarja escura. E ela então levantou bem alto. E ela disse assim: todos os dias eu tomo essa caixa eu tomo esses comprimidos dessa caixa de remédio para poder dormir, porque eu odeio o meu pai. Se a minha mãe morresse, eu morreria junto. Mas se o meu pai morrer, eu simplesmente vou lamentar. Sabe,
Por que eu estou contando essa história para você? Porque José é alguém que redimiu não somente a sua história, mas a história de todo um povo e principalmente da sua família. José, ele liberou o perdão. E nesse momento você está sendo convidada para liberar o perdão para quem precisa. José, ele foi alguém que não tinha limites moral, espiritual, na referência dos seus pais ou dos seus avós. José não tinha nas circunstâncias o seu referencial, um limite. Ele era acima da circunstância, mesmo na prisão, mesmo sendo acusado de violência. José, ele conseguiu ser o José, fruto e o cumpridor de uma promessa e da profecia bíblica. José era produto da obra do Espírito Santo. Mas José, no momento certo, ele teve que esperar, ele teve que aguardar. Mas no momento certo, Deus o colocou diante do Egito para salvar o mundo daquela época da fome e também para salvar a sua família. Jesus Cristo também tem essa relação com cada um de nós. Ele é o nosso Salvador. Mas José foi aquele que administrou perdão para os seus irmãos. E nessa manhã de sábado, você também tem essa oportunidade de liberar o perdão para aquela pessoa que tem uma dívida impagável para com você. Faça isso. Nós vivemos numa época de muitas incertezas. Não só incertezas na área econômica, mas com relação até à nossa própria vida. E eu convido a você a, nesse momento, ofertar o perdão para aquela pessoa que precisa. E eu quero convidar você, porque eu quero convidar o Elmer, para que nós possamos cantar nesse momento uma música que vai ser uma oração, que fala de perdão, que fala de poder, que fala dessa entrega que nós precisamos colocar nas mãos de Deus e que Cristo possa construir em nosso coração, e que eu e você sejamos o redentor da minha e da sua família. Há perdão, poder e paz, e graça e luz. Eu quero convidá-lo agora, em resposta a essa mensagem, que você cante as palavras do hino de número 210. Perdão, poder e paz. Cante aí com todo fervor. Se nós quisermos gozo ter, busquemo-lo de Deus, colhendo as bênçãos com prazer que em seu amor nos deu. Há perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer. A Ele demos glórias e honras mil. Em sua graça tenho sim poder para triunfar. O Espírito divino em mim me livra de pecar. Há perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer. A Ele demos glórias e honras mil. O Santo Espírito também me ajuda a conquistar a alma que ainda se detém bem longe do seu lar. Há perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer. A Ele demos glórias e honras mil. Só é possível pela fé tais bênçãos receber, por Cristo Pai concede
ao Senhor. Grandioso Pai, obrigado, Senhor, por esse grande milagre que Deus nos oferece. O milagre de sermos um instrumento nas mãos de Deus para redimir a nossa história e a história da nossa família. Que Deus possa, nesse momento, trabalhar no coração de cada um de nós, para que em dias de tanta incertezas, nós possamos, Senhor, crer que o milagre é possível e que nós podemos ofertar o perdão para o ofensor, para aquele que praticou, quem sabe, algo que nos machucou muito, mas que nesse momento nós possamos liberar o perdão. E que Deus transforme a vida de cada um de nós. E que nós possamos nos livrar, através do sangue de Cristo, de todas as falhas de caráter que vão se acumulando no seio de cada família. Que nós possamos ser produtos, ou produto da obra regeneradora do Espírito Santo e de Cristo Jesus. Nós suplicamos isso em nome do Senhor. Amém. E assim terminamos mais um sábado, abençoados sim, afastados, isolados, mas cobertos pelo amor de Jesus, cobertos pelo seu Santo Espírito. Que o seu desafio nessa semana seja oferecer perdão a alguém que te ofendeu. O perdão é uma bênção, o perdão é uma decisão, o perdão cura, o perdão liberta. E eu queria deixar com você agora, para você se lembrar de tudo que foi falado aqui hoje, os versos 18 e 19 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Diz assim: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro, sem defeito e sem mancha. Feliz sábado a todos.